Boa noite, vamos continuar nosso estudo com as diferenças entre reino e salvação. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13 de Mateus, a partir do verso de número 24, onde o nosso Senhor Jesus, ele vem contando uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que pega uma boa semente e semeia no seu campo. Mas dormindo os homens, o inimigo vem e semeia no meio dessas boas sementes o joio. E aí ele diz que quando a erva cresce e também frutifica, né? Quando a erva boa que ele semeou cresce e começa a dar frutos, aparece também o joio. E ele diz, o servo do pai de família ainda ter com ele disseram-lhe, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Isso 27. Em Mateus 13, 28, Jesus responde, um homem inimigo foi que fez isso, e os servos perguntaram, quer que, pois, vamos colhê-lo? Ele, porém, disse, não, para que quando colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, deixa crescer juntos ambos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas ajuntai o trigo no meu celeiro. Essa parábola que o nosso Senhor Jesus está contando, você imagina que o Senhor ele tem o seu propósito no reino dos céus. Como nós falamos no último estudo nosso, muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. E no meio dos chamados, dos escolhidos, né? Vai ter pessoas que não estão com o mesmo propósito. Infelizmente, a gente vê a banalização do evangelho, pessoas que não levam a sério a palavra de Deus, pessoas que levam uma vida até se mesmo pregando a palavra de Deus, mas por motivos fúteis, né? Não tá pensando no reino, às vezes até tá pregando a palavra, mas pelo seu próprio interesse, defendendo a sua própria visão. Talvez pessoas que pregam para ganhar dinheiro, pessoas que fundam igreja para assim abusar da fé das pessoas, assim tirar algum proveito de alguma maneira. E nós não estamos livres disso acontecer. O próprio Senhor Jesus diz que tudo isso faz parte do reino de Deus, porque o reino ele foi feito de boas sementes que foram plantadas, mas quando elas começaram a dar frutos, veio também o joio, do qual não provém da parte de Deus, provém sim do inimigo. E quando eu digo que provém do inimigo e que existem pessoas no meio do povo de Deus que tá mal intencionado, é porque nós somos corpo, alma e espírito. E vai reinar em você aquilo que você alimentar. Então, eu tenho meu espírito que ele vem da parte de Deus, o meu sopro de vida, mas eu tenho a minha alma e eu tenho o meu corpo, onde eles guerreiam entre si. O que vai prevalecer em mim? Aquilo que eu alimento mais. Então, por exemplo, a palavra do Senhor diz que da alma vem as paixões do homem, vem a nossa personalidade, todo esse nosso modo de pensar, comportamental, as nossas emoções, ela provém da alma. O espírito, ele vem de Deus, ele é mais centrado, ele é algo santo, intocável, né? Ninguém mancha o espírito de alguém, mancha-se a alma, porque a alma vai prestar conta com Deus. Então, o que acontece? Imagine, pois, pessoas que... Você deve ter ouvido a frase, vendeu a alma pro diabo, né? Por exemplo. Ninguém fala do espírito, mas fala da alma, porque nós prestaremos conta da alma. A alma é quem eu sou, o espírito é meu fôlego de vida que vai voltar para Deus. E à medida que eu pego essa alma e alimento ela com as coisas espirituais, ela se torna algo bom. Porém, se a alma ela já tem uma tendência ruim desde o pecado adâmico, e ela tem essa tendência ruim, e eu ainda contribuo para isso com más escolhas, com más intenções, cultivando sentimentos ruins, né? Porque a gente reconhece em nós mesmos sentimentos ruins. Você já deve ter se pego em alguma situação que você percebeu que seu coração estava invejoso, por exemplo, talvez orgulhoso, talvez tentando tirar vantagem de algo, de alguém, de alguma situação, enfim. A diferença é quando a gente se dá conta de que os nossos desejos não estão alinhados àquilo que Deus tem para nós, qual é a nossa reação? Combater. Então eu não quero ser igual. No momento em que eu me desperto, em que eu tenho entendimento de que o que eu estou fazendo não é bom e eu quero mudar, é aí onde eu tenho uma transformação de vida. E tem pessoas que, não sei se não acordam ou se por própria escolha mesmo, decide fazer o que é ruim. Decide fazer o que é errado, e algumas até sustentando a palavra de Deus, né? Então, assim, às vezes eu penso,
do que vai valer você entregar a vida para o Senhor, estar nos caminhos do Senhor, se você não for querer levar a palavra de Deus a sério? E quantas são as pessoas que não estão nem preocupadas, não se preocupam em ler o que a Escritura diz? O único caminho que a gente tem de conhecer o Pai é através da palavra de Deus. Então, sem esse conhecimento, é impossível a gente saber como que a gente agrada a Ele, como que a gente desagrada a Ele, quando que eu estou, de fato, alinhada aos propósitos do reino ou não. E nesse caso aqui, o Senhor diz que o joio, ele nasce junto com o trigo, ele não só é semeado, mas ele também nasce, ele cresce junto. E um daqueles homens fala, mas Senhor, você quer que arranca? Quer que tira o joio do meio do trigo? Você falou, não, não arranca, porque assim você pode acabar se confundindo e acabar arrancando junto o trigo também. Porque como planta, né, tem características muito parecidas. Eu ouvi uma coisa, não sei se é real, que eu não procurei a fundo estudar, mas eu ouvi dizer que o joio é muito parecido com o trigo, porém ele se mantém mais de pé, ele não se curva, né? Diz que o trigo chega a um determinado horário do dia que ele se curva devido ao calor, o sol. O joio já não, ele já é mais, se mantém mais ali de pé, né? Inflexível, digamos assim. Então tem características diferentes. É parecido, mas não é igual. E nós precisamos buscar ser trigo. O trigo, ele tem função de alimentar, ele ornamenta, ele acrescenta, ele é vida, ele é pão, né? Ele é sustento, ele é alimento. O joio, ele é venenoso, ele traz malefícios, né? E só que quem vai fazer essa separação no grande dia é o dono da ceifa, não somos nós. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque acho que Mateus 7 já começa falando para que a gente não julgue, para que não sejamos julgados. E tem gente que fica querendo identificar, dentro da igreja eu acho que fulano é joio, eu acho que é joio, tal é trigo, né? Mas a palavra, ela não é para eu examinar quem tá lá fora, ou outro, o meu próximo. A palavra, ela é feita para eu examinar a mim mesmo. Quem sou eu? Eu, diante do Senhor, diante da obra de Deus, diante do meu ministério, diante da minha congregação, eu tô mais próxima de ser joio ou eu tô mais próxima de ser trigo? Se o Senhor voltasse hoje, eu estaria no meio daqueles que seriam separados como joio e lançado ao fogo, ou eu seria trigo, que iria ser recolhido para o celeiro do Senhor? Então a palavra do Senhor, ela vem para isso, para que nós venhamos nos examinar. E o reino é isso, ele é aberto a todos, até o momento em que o dono dessa seara fizer essa separação, pode sim estar todos juntos e misturados, mas naquele grande dia tudo vai ser separado. Por isso eu acredito que o povo de Deus, o povo que vai reinar com Cristo, ele está dividido em diversas igrejas. Ele não é uma igreja. Tem pessoas que às vezes brigam, às vezes defendem. A minha igreja é melhor que a sua, a minha igreja é mais santa que a sua. Eu quero fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Quero ser igreja de Cristo e ir para o céu. Em qualquer congregação, em qualquer igreja, vai ter pessoa boa, vai ter pessoa ruim, vai ter pessoa bem intencionada, vai ter pessoa mal intencionada. Tem pessoas que realmente são apaixonadas por Jesus, que tá ali no intuito de crescer na obra, no intuito de agregar para o reino de Deus, e tem pessoas que tá ali por medo e por outros interesses. Enfim, eu preciso avaliar quem sou eu e preciso entender que em todos os lugares o povo de Deus está. Em todos os lugares. Então, em várias congregações, em várias igrejas, o povo de Deus está. E quando o Senhor chegar, ele vai separar. Quer seja trigo, quer seja joio. Então, uma das separações entre o reino e salvação é justamente essa. A salvação, ela se estende para todos. Mas o reino, ele somente para o trigo. Ele vai ser separado. Quem for joio, não vai reinar. O reino dos céus, no momento da colheita, vai haver essa separação. Outro texto que nós vamos avaliar também hoje é no mesmo capítulo de Mateus 13, tá? A gente vai pular um pouquinho. Ele também vem dizer para nós, nesse texto tem várias parábolas do reino, tá? A gente vai ter a parábola do grão de mostarda, que é o verso 31 e 32, que diz assim, outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem semeou no campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior planta e torna-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então o Senhor Jesus diz que o reino dos céus, ele é como um grão de mostarda. A aparência é que é pequena, mas ele não é pequeno. Ele é um reino enorme. Imagine quantas gerações não já foram antes de nós.
Quantas gerações já estão descansando no Senhor? Imagine quando nós nos reunimos com nossos irmãos do passado. É muita gente, o reino é muito grande. Mas quando a gente olha hoje a dimensão de pessoas, por exemplo, que a gente conhece, que não serve a Deus, para que a gente conhece, dependendo do ambiente social que você está inserido, dá a impressão de que nós somos em menor número, mas não somos. O povo de Deus é em maior número. São há séculos, nós somos em maior número, nós não somos a minoria, porque nós somos como um grão de mostarda que ainda de aparência muito pequena, ela vai ser uma grande árvore que aninha muitos e que as aves do céu vêm repousar sobre ela, ou seja, nós somos um grande povo. Quando esse grão estiver em sua plenitude de frutos, nós seremos um grande povo reunido, então o reino não é pequeno. Tem também uma outra parábola, né, que é a do fermento, a partir do verso de número 33, que diz: outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Ou seja, o reino dos céus ele pode ser comparado com o fermento, onde por mais que a farinha aparentemente está em maior quantidade do que o fermento, é a quantidade de fermento que faz ela se tornar algo grandioso, né? Algo de volume, algo propício para a alimentação. Então, o povo do reino, ele é o que traz a graça dessa terra. E quando eu falo graça da parte de Deus, que é o favor não merecido, a presença dele, né? Por exemplo, nós não usamos essa palavra em nosso vocabulário. Qualquer dia desse nós vamos fazer um estudo sobre palavras que não devem estar em nossa boca. Uma das palavras que para nós não utilizamos ela jamais, é a desgraça, né? Porque desgraça significa ausência da graça, ou seja, treva, ausência da luz de Deus, ausência da presença de Deus. Então, quando eu falo que o reino de Deus, o povo do reino, ele representa a graça desse mundo, nesse sentido ele representa a luz desse mundo, ele representa o adorno desse mundo, a alegria, a paz que se tem nesse mundo. Então, diante disso, é como um fermento numa massa. Você que já preparou alguma massa, você vai ver que de todos os ingredientes, você vai fazer um bolo. No bolo todo, a maioria das coisas é 1 xícara, 2 xícaras, 3 unidades de ovos e tal, né? Porém, o fermento, ele é a menor quantidade, uma das menores porções que você vai usar é a do fermento. E ela é essencial, sem ela, você perde a massa. Quem nunca errou a mão no fermento e perdeu uma massa, né? Então, assim, o povo de Deus, o reino dos céus, ele é como um fermento que uma mulher coloca no bolo, ou seja, ele é essencial. Ele é aquele que vai trazer um resultado, ele é aquele que vai tornar tudo isso apto, real, algo que vale a pena investir, né? Então vamos lá, ainda no capítulo 13, no verso de número 44, o Senhor Jesus continua, né, ali contando em parábolas, ele diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e tomado de grande alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca por boas pérolas. Encontrando uma pérola de valor, de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e comprou-a. Essa parábola que ela é bem interessante, que ela traz para nós um envolvimento financeiro, né? E o ser humano, ele é muito envolvido nessa questão financeira, né? A gente até colocou uma palavra outro dia no grupo, na enquete, né? Frases que as pessoas afirmam estar na Bíblia e que não estão na Bíblia. E uma delas é essa, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Porque por causa dele muitos se corrompem, né? A maior parte da corrupção humana, ela é ou em busca de dinheiro ou em busca de não perder dinheiro, né? As pessoas se vendem, se corrompem por conta disso. Muitos matam, cometem crimes e atrocidades por conta de dinheiro. E dinheiro é o tipo de coisa que você nunca vai encontrar alguém que esteja satisfeito. Quanto mais se tem, mais se quer ter. Você nunca vai ver alguém dizer: olha, agora eu tô num nível de dinheiro que pra mim não quero mais, tá bom, não quero mais. Não, toda pessoa que tem, ela quer ter mais, é algo desenfreado, né? Não tem pausa, as pessoas querem cada vez mais. E ele diz: olha, o reino é como um homem que ele acha um campo, um tesouro dentro de um campo, e ele guarda aquilo bem guardadinho, e ele
né, vende tudo que ele tem para conquistar esse campo. Ou seja, o reino, ele é conquista e ele é renúncia. Quando ele diz que ele vende tudo que ele tem, tudo que tem valor para ele, para poder conquistar esse campo. Somos como nós. Nós diante do Senhor, a gente tem que abrir mão de tantas coisas. Às vezes a razão, a nossa vida com Cristo, ela é a contramão do mundo. Muitas vezes ela é perder para ganhar. Eu não preciso ter razão, né? Não preciso ter razão, mas às vezes até a própria palavra de Deus nos constrange. A gente lê e fala, Deus, é isso mesmo que está escrito? É assim mesmo, né? Me ajuda a aceitar, me ajuda a compreender, me ajuda a entender, porque é difícil para nós, até na nossa linha de raciocínio natural, conseguir conciliar tudo isso. E é a contramão do mundo, nós estamos na contramão. E diante disso, muitas coisas são difíceis até mesmo para nós aceitarmos. E ele diz, olha, ele vende tudo o que ele tem para comprar esse campo. Somos como nós, para que a gente venha conquistar o reino. Não tô falando que você tem que desfazer de tudo que você tem, enfim, abandonar seus sonhos, seus projetos. Não é disso que eu estou falando. Mas existem algumas coisas que ao longo do caminho a gente tem que deixar para que a gente entre no reino. Uma frase que é muito comum, as pessoas dizem, eu nasci assim, eu sou assim. Não, com Cristo não. Nós buscamos cada dia ser o que Ele quer de nós, ser quem Ele é, imitador dEle, parecido com Ele. Mesmo que em alguns momentos isso nos dói, mesmo que em alguns momentos é difícil pra gente compreender, né? Então, através de tudo, perdoar, que é algo que não é fácil para nós como seres humanos, porque muitas vezes são situações que nos machuca, nos fere, nos prejudica, e diante de Cristo nós temos que perdoar sim. Nós somos alcançados de perdão, nós não podemos negar o perdão a ninguém. Então é uma contramão que muitas vezes representa vender tudo, sabe? Ser humilhado para ser exaltado, quer dizer, eu preciso muitas vezes, de fato, diminuir para que ele cresça sobre mim, né? Como diz o nosso irmão João, que eu diminui e que ele cresça. Então, quando a gente fala assim, tem até um hino da harpa que fala, né? Eu quero ser mais humilhado, né? Faz de mim mais humilhado, Senhor. E de fato, né? Humilha o meu eu, o meu ego. Eu não quero ter sempre razão. Eu quero saber o que Cristo quer pra mim e defender essa causa, né? Ele fala, é assim como um homem que ele busca boas pérolas, ele busca pedras preciosas. E quando ele acha, ele vende tudo que ele tem para comprar. E você tem aberto mão de algo pelo reino de Deus? E nós temos princípios que são inegociáveis diante do Senhor. O Senhor, ele tem ministério para todos nós e eu sempre digo que o nosso primeiro ministério para com Deus é a nossa família. Esse é inegociável. Esse nós precisamos cuidar, zelar, fazer o nosso melhor sempre, proteger com todas as nossas forças, abençoar, né, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, estar presente. Esse é o nosso objetivo, construir uma família baseada na palavra de Deus, nos valores, nos princípios do reino. Depois disso, eu tenho, em primeiro lugar, eu tenho meu amor ao Senhor, depois eu tenho o meu ministério para com Deus, o primeiro e o maior, o central, que é a minha família. Depois eu tenho a minha congregação, a minha igreja local, que é onde eu devo servir de forma íntegra, né? Para ali é o canal de eu servir aos meus irmãos, ali é o canal de a gente dividir experiências, ali é o canal onde eu olho para o outro e a dor do meu irmão tem que ser a minha, tem que ser a minha. A dor do meu irmão tem que ser a minha, é onde eu aprendo que eu preciso dividir, né, em termos de atenção, tarefas, né, ser ali alguém que ajuda no equilíbrio do funcionamento daquela instituição e que eu também preciso somar. Eu estou ali não para dividir, eu estou ali para acrescentar, né? Estou ali para crescer naquele lugar, estou ali para somar, ajudar, multiplicar, para que ali eu venha trabalhar com aqueles dons do que Deus colocou nas minhas mãos, os talentos que Ele me deu, usar tudo para a glória dEle, ser uma boa ajudante do meu pastor local, da minha liderança, respeitar, enfim, né, ser alguém vivo dentro do corpo, né, alguém atuante dentro do corpo, porque nós somos corpo de Cristo, a cabeça é Ele, nós somos membros do corpo dEle, e no nosso corpo, se alguma parte do nosso corpo parar de circular, a gente vai ter que arrancar para que não estrague o restante. Então que não seja em nome de Jesus necessário nada disso na nossa vida, mas que nós venhamos ser
uma parte do corpo onde circula o sangue de Cristo. Que nós venhamos ser uma parte do corpo viva, atuante e eficaz dentro das suas necessidades e possibilidades. Amém? Essa foi a palavra de hoje. E vamos continuar aí com os nossos estudos. Qualquer dúvida de pergunta, é só chamar aqui.